Olha, um outro assunto polêmico aqui no nosso 3 em 1, olha só, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou que uma história em quadrinhos de Vingadores fosse recolhida da Bienal do Livro. A obra mostra a cena de dois personagens masculinos se beijando, ao que o político classificou como conteúdo sexual para menores. Em nota divulgada, a Bienal do Livro negou a retirada dos livros e afirmou que, respeitando os princípios de uma democracia, o evento dá voz a todos os públicos. Por volta do meio-dia de hoje, uma equipe de fiscais da Prefeitura chegou à Bienal. Eles estavam acompanhados pelo subsecretário de Operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Coronel Volney Dias. Essa é a primeira vez que uma fiscalização do tipo ocorre na história da Bienal do Livro, Vera. Que vergonha. Volta da censura em 2019. Censura, não tem outro nome para isso, não tem outra forma de tratar uma atitude vergonhosa, primitiva, bizarra de um prefeito altamente mal avaliado, que não cuida da cidade, que não tem a menor relação com as coisas que acontecem na cidade, não sabe o que acontece na cidade e vem com um ato primitivo desse, execrável. Não é possível a gente admitir qualquer forma de censura a qualquer expressão artística, literatura, a nada. Há alguns anos a ministra Carmen Lúcia deu um voto paradigmático no Supremo contra toda forma de censura em biografias, e foi um voto que virou histórico. Isso sim é um assunto para a alta corte constitucional, que impeça essas manifestações de censura que aqui e ali começam, para usar um verbo que o Josias já usou hoje, a pulular. A gente já teve o caso na Câmara dos Vereadores do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, de charges censuradas. Agora isso é muito preocupante, isso é um retrocesso absurdo com o qual ninguém pode condescender. E eu estou falando sem entrar no mérito do que tem nesse gibi, HQ, o que quer que seja. Eu estou falando em tese e eu não faço nenhum tipo de tergiversação e não tem como condescender com isso, o que quer que haja na HQ. Josias. Mais do que um erro, essa decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro de determinar a apreensão de um gibi por conta de um beijo homoafetivo é uma inconstitucionalidade. Desde 2009, a família homoafetiva é legalmente aceita no Brasil. Neste ano de 2019, o Supremo equiparou a homofobia ao crime de racismo. E a censura é algo tão inaceitável quanto anticonstitucional. A Prefeitura não poderia agir, neste caso, mandar apreender uma publicação sem autorização judicial, ele não tem poder para isso. O Marcelo Crivella esquece que governa para todo o Rio de Janeiro. Ele confunde a Prefeitura com um púlpito de igreja. Ele faz isso... Ô Josias, a gente cortou um pouquinho o sinal. Ô Josias, eu vou pedir para você voltar um pouquinho. Você falava que o Crivella confunde o púlpito com um altar de igreja, né? Ele confunde a prefeitura com um púlpito de igreja. Ele faz isso também com o Carnaval do Rio. Ocorre que foi por livre e espontânea vontade que esse pastor licenciado da Igreja Universal concorreu a esse carnavalesco ofício de prefeito do Éden Mundial da Fantasia, que é o Rio de Janeiro. Ele foi eleito e não faz sentido fugir por superstição, fanatismo, moralismo, fugir das suas obrigações de prefeito. E entre essas obrigações estão a de observar o rito do carnaval, comparecer ao carnaval, respeitar uma Bienal, que é uma Bienal ocorrendo numa cidade diversa, como o Rio de Janeiro, uma cidade que tem gente de todo tipo. Não há no Rio evento mais relevante do que o carnaval. Não há evento tão importante quanto uma Bienal, é um ambiente sacrossanto. Nessa história em quadrinhos, houve um efeito inverso. A ação da Prefeitura motivou uma explosão nas vendas. Com 40 minutos depois da abertura da Bienal, praticamente não havia mais o gibi. Então teve esse efeito positivo. A ação do Crivella levou uma venda em tempo recorde do gibi. Mas a Bienal já recorreu à Justiça para corrigir essa atrocidade. Eu acho que o prefeito tem que se conscientizar de que está na Prefeitura e não numa igreja. Constantino. Bom, vamos lá. Esse caso, para mim, tem várias dimensões aqui. Eu vou tentar concatenar, né? Primeiro, eu acho a decisão ridícula, eu acho que é falta do que fazer, eu acho que o prefeito está precisando de trabalho, o Rio deve estar uma maravilha, a cidade está perfeita, a infraestrutura, tudo funcionando bem nos serviços. Então,
é realmente uma coisa que remete àquele puritanismo, carola, autoritário, né? Uma coisa de ficar querendo controlar mínimos detalhes da vida alheia. Então, isso me incomoda. E também tem um detalhe que eu não sei agora como é que vai ficar o relacionamento do Bolsonaro com Edir Macedo, anda tão bom que eu não sei se criticar o Crivella já é permitido ou não dentro do bolsonarismo, né? Mas é bom lembrar só o prefeito medíocre que nós temos no Rio, no meu querido Rio de Janeiro, por conta muito de com quem ele concorreu, né? A alternativa era o Marcelo Freixo. Então, daí se vê o que a esquerda radical causa, né? Como reação. Mas, em relação à questão específica da censura ou não, eu acho que há uma contradição na fala da Vera, que ela tentou desassociar do mérito do que está lá dentro. Isso é impossível. Porque, veja, existe a regra de ter que ter uma tarja preta e tudo mais, se houver conteúdo tal, objetivamente definido como sexual. E tem que ter, porque criança de 6 anos não pode ver cenas sexuais, né? Assim como tem no cinema, classificação etária. Então, a princípio, isso não é nenhum absurdo. E aí, se tem as cenas, elas não estão sendo respeitadas e tem que estar com o negócio preto, o lacre preto, você tem que fazer alguma coisa. A questão que surge é a cena de um beijo de 2 heróis lá, sei lá o quê, homossexuais, é considerada sexo explícito, alguma coisa assim, aí é que entra o ridículo da história. Então, esse é o primeiro ponto, em relação ao mérito, ao teor do negócio. O segundo ponto é que, dito isso, e eu rechaçando aqui esse moralismo meio hipócrita e autoritário de uma ala, vamos lá, com muita boa vontade, entre aspas, de direita, né, uma direita meio tosca, meio esquisita. Dito isso, que eu repudio, existe o fenômeno que eles apontam. A reação deles é que me parece ridícula. Mas o fenômeno existe. Eu queria deixar claro isso para o ouvinte inteirado, só porque não pode também, por ridicularizar essa reação, achar que o fenômeno não existe. Qual é o fenômeno? Existe uma guerra cultural em curso, bem documentada, vem desde a década de 60, a escola de Frankfurt, Foucault e companhia, que é um pessoal que quer cada vez ir enfiando goela abaixo e de crianças relativismo moral e destruindo pilares da sociedade ocidental, dos valores morais tradicionais, da família. Isso aí existe, tá? O monstro é real, não os fantasmas que enxergam em todo lugar, num beijo de uma revista. Mas, por exemplo, essa lacração de tentar transformar tudo que é herói, até o 007, meu Deus, o ícone do Macho Man, do Garanhão, que pega todos, querer transformar o 007 em mulher negra ou gay, ou não sei o quê, isso está percolando por tudo que é lugar. Então, é um excesso. O pêndulo extrapolou tanto do lado progressista, com essas lacrações constantes, do politicamente correto, que gera esse tipo de backlash, de reação. Okay. Isso aí. Vai ter o Crivella para esse tipo de ação. Esse é o ponto. Eu não acho que é backlash, eu não acho que é guerra cultural e também não acho que há lacração nisso. Existe diversidade. O Gibi mostra um casal de heróis gay, como pode acontecer em qualquer lugar da sociedade. Qualquer adolescente pode consumir coisas como essas. Eu tenho um filho que por exemplo, um cultor de mangá. E tem mangá com todo tipo de representação, e isso é no Japão, que eu não acho que seja nenhuma meca da guerra cultural ou dos progressistas, porque existe. Porque o público adolescente, jovem, ele entende isso como algo natural e não forçado. Essa HQ especificamente foi... Espera só um minuto, deixa eu ver. Você está me dizendo que não tem uma forçação de barra do lado que comanda o showbiz? Eu acho que não é forçação de barra, Rodrigo. Eu acho que isso é uma demanda que tem consumidor interessado em se ver representado de outra maneira. Eu não acho que é uma forçação de barra. Eu acho que por muitos anos... Posso falar? Você disse que eu não te deixo falar, mas eu te ouvi falar por horas. Agora eu estou só tentando dar o meu ponto de vista. Existe um público que demanda diversidade nas manifestações culturais e ela está sendo oferecida pela indústria não por uma forçação de barra ou uma imposição, mas porque existe um público consumidor para isso. Portanto, eu acho que é a regra do capitalismo mais básico e da democracia, da diversidade, de você ter vários tipos de pessoas representadas. Temos eu acho que o José está tentando... Vera, de um ator de novelas nas Páginas Amarelas há alguns anos atrás, da Globo, que dizia, confessando isso, não podemos ainda botar o beijo gay porque a sociedade não aceita. É uma confissão de que há uma agenda
em que essa agenda vai sendo imposta. Não acho que é uma confissão, eu acho que era um lamento de alguém que não podia pôr algo que acontece todo dia na praia do Brasil na TV. Gente, eu acho que tem que... Vai lá, Josias, pode concluir. Ih, está acabando, é? Tá acabando, mas vai lá, queremos te ouvir, Josias. Eu acho o seguinte, esse tipo de reação, você veja, o Marcelo Crivella tentou proibir o negócio, vendeu o negócio feito água. Existe uma demanda na sociedade por essa coisa. E por que você vai ficar impondo censura? Porque tem um movimento... Hoje você vai comprar uma revistinha da Turma da Mônica na banca de jornal, tem lá escrito proibido, não recomendável para menores de 12 anos. Isso é revistinha da Turma da Mônica, aí você vai sair recolhendo porque não está num plástico preto. Eu acho que tem que tirar a neurose desse assunto e viver a sociedade moderna em que vivemos. E a homofobia hoje é uma realidade.